agora a nossa conversa é com o cientista político Germano Lúcio. Nós vamos conversar, e o professor Germano Lúcio, que é uma pessoa experiente nessa análise política, análise de cenário, vai conversar conosco sobre essa chamada PEC da blindagem. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, aprovou na última terça-feira o texto da proposta de emenda constitucional, que ficou conhecida como PEC da blindagem, porque, de fato, acaba permitindo uma certa blindagem para deputados e senadores em processos judiciais, inclusive na abertura, que só poderá ser autorizada com o aval do plenário, da Câmara ou do Senado. Para falar sobre o impacto dessas medidas e análise do cenário, inclusive nessa relação conturbada, legislativo, judiciário, executivo, essa crise institucional entre os poderes, o professor Germano Lúcio está conosco. Bom dia, professor, seja bem-vindo aqui ao nosso Comando Geral. Bom dia a todas e todos que nos ouvem na Rádio Dia, no Comando Geral. Prazer estar aqui com vocês. Professor, de fato, é um tema polêmico e que gerou, inclusive, reações nas redes sociais. Apesar de unir ali vários espectros, nós tivemos políticos mais à direita, mais à esquerda, que votaram a favor. Da mesma forma, as críticas aconteceram também nos mais diferentes espectros políticos. A avaliação que o senhor faz do impacto dessa medida que foi aprovada na Câmara e segue para o Senado, nesse cenário de instabilidade que nós vivemos nos últimos anos aqui no Brasil. Eu acho que é importante a gente fazer um pequeno resgate histórico desse processo. Essa emenda constitucional, ela não é nova, ela já existiu no passado em nossa Constituição. O que as pessoas precisam entender é por que ela existiu no passado. Em 88, que foi o início, né, dessa nossa Constituição muito nova, jovem, nossa jovem democracia também, a gente tinha acabado de sair da ditadura, né? E a Assembleia Nacional Constituinte, assim chamada em 86, havia ali a preocupação muito grande, ainda a sombra da ditadura, o espectro ainda autoritarista. 5 ministros do STF foram ministros indicados pelos militares que governavam o país. Então, a Câmara e o Senado entenderam que precisava blindar a casa contra qualquer ação ou qualquer investida autoritária naquele momento. Daí a necessidade de implementar uma emenda constitucional que garantisse a proteção da liberdade de expressão, de pensamento, de ideia dos deputados e dos senadores no exercício de suas funções. E naquele momento histórico, havia uma necessidade disso, por conta desse momento histórico de preocupação, de retorno da ditadura, de preservar a casa que é assim considerada a casa da democracia, a casa do povo, né, em qualquer país, em qualquer sociedade. Passado esse tempo, o que se viu na prática? De mais de 250 processos analisados nesse período de 88 a 2001, só um foi basicamente aprovado pelo Congresso, que foi o caso do Hildebrando Pascoal, que inclusive cometeu um assassinato de esquartejamento aqui no Piauí, no município de Curimatá. É o deputado da Motosserra, né? Exatamente. Esse crime foi cometido aqui no Piauí, lá no município de Curimatá, envolveu até um ex-juiz, porque foi na chácara desse ex-juiz, uma coisa assim. E isso, década de 90. Ou seja, de 1988 a 2001, só um caso. E o que se viu foi uma blindagem para preservar os deputados e senadores de quaisquer outras ações. Essa tem uma nova roupagem muito mais, digamos, perigosa para a sociedade. Porque tem 2 pontos nela que eu considero, assim, mais graves, né? O primeiro é a ideia de voto secreto, porque todo mundo ali foi eleito democraticamente, sufrágio universal, então eles têm uma resposta para dar para o povo e para a sociedade. Só que eles não querem que a sociedade e o povo saibam como eles vão votar em situações delicadas. Querem que votar à vontade. Esse é um ponto grave. O caso recente foi, por exemplo, do Brazão, né? Chiquinho Brazão, acusado e julgado e condenado pelo mandante do assassinato da vereadora Marielle, que eles queriam julgar secretamente, mas não conseguiram. E a ação, ou seja, passou por 20 votos apenas de diferença. Ou seja, se fosse secreto, o assassinato de uma vereadora no exercício de suas funções não teria sido preso.
se tivesse sido secreta. Então, é só para dar um exemplo da gravidade dessa pauta, dessa nova que, inclusive, feriu regimentalmente a casa, porque ela não passou em primeiro turno, e aí fizeram uma emenda aglutinativa, ela teria que voltar para ser votada em 2 turnos. E não, só foi votada no segundo turno. Então, é uma tentativa, assim, de burlar a necessidade da sociedade saber como votam e como pensam os deputados. E a outra grave é que protege também os presidentes de partidos políticos, que também agora vão ser... Foro privilegiado. Tem foro privilegiado. Então, um nível de proteção, de autoproteção e blindagem, além do que a gente imagina, além do que se espera. E é uma crise institucional que não é de hoje. Isso não é de hoje. Ali, quando o Aécio perdeu as eleições, também é um importante resgate histórico para a gente entender. Quando o Aécio perdeu as eleições em 2014, ele fez um pronunciamento assim no início do ano legislativo, acusando fraude eleitoral num processo que todo mundo sabe, já foi auditado, é reconhecido internacionalmente, que houve fraude nas eleições. Então, aquilo ali foi o princípio, o estopim de uma crise institucional já instalada pelo Legislativo em relação ao Judiciário. Professor, é muito comum a gente ouvir hoje que o Congresso Nacional ele é desconectado da sociedade, né? A sociedade tem uma agenda, precisa que siga uma agenda, principalmente para discutir problemas sérios. E, por outro lado, a gente tem um Congresso Nacional que prioriza uma agenda muito mais de interesse, vamos dizer, da própria classe política. Qual é o perigo para a sociedade em a gente ter um Congresso Nacional? E aí, como o senhor falou, em todos os países, o Congresso precisa ser visto como a casa do povo, né? Qual é o perigo para a sociedade em a gente ter um Congresso Nacional tão desconectado dos reais interesses da população? O primeiro perigo está nessa PEC, que é nosso Congresso é o Congresso que tem congressistas mais privilegiados do mundo, em todos os aspectos. Então, se você pegar, é a casa do povo, representa o povo, e nem 10% da percentual da população que tem os privilégios que gozam os nossos deputados. Quase 1%, digamos assim, em todos os aspectos. E nesse caso, o outro perigo é as demandas realmente de interesses sociais, elas passam ao largo. As demandas que vão favorecer realmente os interesses e a necessidade do povo. E aí, por exemplo, é uma forma de chantagear também o executivo. Quando houve também, é preciso situar as pessoas de todo o cenário. Quando lá no governo Temer foi votado o processo de orçamento impositivo, das emendas de relatores, que é o que a gente chama de orçamento impositivo, que gerou o orçamento secreto, houve uma transformação, uma transição de poder entre o Executivo e o Legislativo. O Executivo tem poder de agenda. Então, o Executivo foi eleito para implementar uma agenda que o povo aprovou, disse: eu quero esta agenda para governar o país. Só que o Executivo perdeu o poder de barganha, de negociação com o Congresso, com a emenda impositiva, né, com o orçamento impositivo. Ou seja, ampliou a base de possibilidade do Congresso, entre aspas, vamos colocar o termo assim, forçar mais o governo a abrir as portas, a abrir o cofre para poder ter a sua agenda aprovada, e por isso geram essas incongruências que a gente está vendo. Por exemplo, o receio mas o STF está com poder demais, porque o STF está fazendo isso, o STF está fazendo aquilo, a gente tem que se blindar. Se blindar de quê? O STF só entra em ação com o congressista quando ele comete um crime. Se você não comete um crime, se você não comete nada ilegal, você não tem que se preocupar com o STF. Se preocupa se você for criminoso. Se você for criminoso, você não tem nem que estar lá no Congresso. Você tem que ser tirado do Congresso. Então, essa primeira preocupação, olha só o perigo. O outro perigo, que tipo de gente vai se interessar em ser deputado e senador agora? Nós estamos abrindo as portas para a criminalidade mais ampla nesse país. Recentemente a gente soube que o crime organizado está na Faria Lima, fazendo fundos de investimento. Já fazem campanhas, já patrocinam campanhas. Podem ser candidatos. Então, nós vamos escancarar as portas para um Congresso
que pode trazer gente com muito mais problemas penais, criminais, do que a gente imagina. É um outro problema. O outro problema é que pautas estão sendo votadas. Olha o perfil do Congresso. Nós temos um perfil de Congresso que é alheio ao perfil da sociedade. Não estou falando de espectro político ideológico, não. Estou falando de interesses mesmo. Se eu tenho a maioria empresário, a maioria fazendeiro, a maioria dono de negócio, que pautas populares, sociais, trabalhistas, essas pessoas vão votar? Nenhuma. Daí a importância, você estava falando, o jovem, a importância do jovem votar. Não só é importante, mas na escola, em várias escolas, já existem diversos conteúdos voltados para isso. O TRE fez um trabalho muito interessante e ainda faz, de conscientização do primeiro voto. Na escola que eu trabalho, por exemplo, todos os anos eles vão fazer palestra sobre o que é o voto, sobre a importância do voto. Existem disciplinas dentro do currículo escolar voltados para isso, como filosofia, como sociologia, como história, que tem conteúdos específicos de cidadania. Então, essa ação para a juventude já está acontecendo. Um reflexo é que em 2022 houve um aumento maciço de jovens de 16 anos tirando o título e indo votar, para você ter ideia da transformação do negócio. Há ainda a necessidade de uma educação política mais ampla, não só para jovens, mas para toda a sociedade brasileira. E essa pergunta que você faz, é preciso que as pessoas entendam. Eu preciso saber escolher meu representante, principalmente agora. Em que eu vou votar? Qual interesse essa pessoa representa? Que pautas essa pessoa defende? Essa pessoa me representa? Eu posso confiar naquilo que essa pessoa está defendendo, porque é o que eu preciso para a minha vida, para as minhas escolhas, para eu viver bem em sociedade. Então, esse perigo é o maior. Sem falar da prerrogativa de que um deputado pode matar, pode estuprar, pode fazer o que quiser e só vai ser preso se seus pais autorizarem. E como o corporativismo é grande em qualquer situação, lá não é diferente. Então, esses são os riscos que a gente corre com uma PEC dessa natureza. Professor, agora eu lhe pergunto, essa PEC, ela sai da Câmara dos Deputados e vai para o Senado. E, obviamente que é uma PEC que traz uma situação negativa para os políticos em geral. O senhor acredita que com essa situação altamente negativa, o Senado tende a manter ou seria um elemento para que o Senado viesse a recuar diante da pressão popular? Muita gente, é uma excelente pergunta, muita gente se pergunta para que serve o Senado, né? Tá, mas para que serve o Senado? O Senado não é voto proporcional, o Senado é voto majoritário, é o mais votado entra. Então, para que serve o Senado? O Senado serve exatamente para essa situação. O Senado é a casa revisora do povo. Se existe uma pauta ou um projeto de lei uma PEC dessa natureza, o papel do Senado, por isso é que não é qualquer pessoa que pode ser senador, tem que ter uma faixa etária estabelecida para ser senador, porque pressupõe que essa pessoa tem que ter experiência, tem que ter mais vivência, tem que ter mais maturidade, tem que ter mais conhecimento, já passou por outros cargos, em tese seria isso. Então, o Senado é uma casa revisora do parlamento, ou seja, quando vai chegar lá, ele diz assim, olha, peraí, isso aqui não está certo não. Volta, porque desse jeito isso aqui não passa. Nós não vamos aprovar isso aqui desse jeito. E vários senadores de direita, de esquerda, já deram entendimento de que isso não vai passar. Inclusive o presidente da CCJ disse, olha, isso aqui não vai passar no Senado. Nós vamos barrar. Renan Calheiros, quem diria, né? Repercutiu bastante, viu, essa fala. É um defensor da moral. Mas o que eu acho interessante é que ele diz o seguinte, olha, quando eu fui acusado pela Lava Jato, em nenhum momento eu defendi algo diferente do que vocês estão querendo agora. Eu permiti que tudo acontecesse, conforme a lei, conforme a regra. E continuo contra isso aqui e vou punir quem votar a favor desse negócio aqui. Enfim, é aquela coisa, quando chega nesse nível, a gente começa a pensar, nossa, esse negócio realmente é muito ruim. Professor, muito grave. Chamou a atenção durante todo esse processo, né, essa votação que foi feita, inclusive,
a toque de caixa, né? Foi muito rápido o que aconteceu, mas Na madrugada. um detalhe não passou despercebido e chamou a atenção, trazendo aqui para o nosso cenário piauiense. A bancada do Piauí na Câmara dos Deputados fechou questão sobre esse tema. Os 10 deputados federais votaram a favor da PEC, o que é algo raro de acontecer, até mesmo em pautas de interesse do Piauí, né? Os 10 parlamentares fecharam em questão, inclusive os do PT, os 4 deputados federais do PT, que contrariaram a orientação da liderança da sigla. Como é que o senhor avalia esse movimento da bancada do Piauí? Olha, eu vi a fala de alguns, né? Alguns consideraram que, olha, é importante a gente ter essa prerrogativa da função. Levou para o lado da prerrogativa da função. E outros, na verdade, foram, no todo da bancada do PT nacional, foram 12 deputados do PT que votaram a favor, né, da PEC. Eu acho que eles foram numericamente dizer assim, vamos fazer assim. E eu acho que o pessoal do Piauí disse, cara, para ninguém ficar feio, para ninguém ficar mal, vamos todo mundo. Para não ser um ou outro, vamos fechar a questão, vamos todo mundo. E basicamente, a maioria é base do governo Lula. Havia um entendimento também dentro do próprio partido que era necessário fazer esse movimento para tentar ganhar apoio de outros partidos para aprovar projetos de interesse do governo. Houve também esta justificativa, este argumento, para tentar passar para a população, para a sociedade, por que nós votamos assim. É preciso a gente ganhar a adesão de outros partidos, então a gente foi lá, votou dessa forma para poder tentar... E, pragmaticamente, não funciona. Porque quem vai votar contra o governo, em tese, dependendo da pauta, vai votar sempre contra o governo. Oposição é oposição. Não é por conta deste voto que vai fazer com que um partido ou outro mude sua posição de votação. Até, por exemplo, quando você vai contra a liderança, você corre o risco de ser punido e até ser expulso do partido, né? Dependendo do teor da votação e da desobediência, né? Em relação a isso, eu faço uma pergunta, professor, porque hoje o mandato é do partido. Sempre foi. Sim, exatamente. Mas antigamente o parlamentar poderia ser eleito hoje e amanhã sair do partido sem... Hoje não, porque se ele sair, ele perde o mandato. Então, assim, como é que o senhor avalia essa questão do mandato ser do partido e o partido ter uma determinada orientação e o deputado, o parlamentar ir lá e votar contra essa questão da orientação do partido? O senhor acha que não deveria ter a mesma punição que tem quando o cidadão é eleito para o partido e sai do partido? Ele não está cometendo infidelidade ao seguir uma orientação contrária ao que o partido orienta. No caso aqui do PT do Piauí, o presidente Fábio Novo disse que é contrário e tinha orientado os demais votarem contra esta PEC. O Edinho, que é o presidente nacional, ainda não se pronunciou nesse caso. Tem que ver o regimento de cada partido, porque isso pode ser previsto regimentalmente, dizendo os níveis de gradação, de punição em relação à desobediência sobre o fechamento de questão nas votações do partido. Aí tem que ver como é que está sendo feito isso no regimento de cada partido. Lógico que a infidelidade partidária ela é bem mais grave, né? Enfim, nesse caso, essa desobediência pode ser também entendida como uma infidelidade. Aí resta saber se o partido vai tomar alguma medida mais drástica, que pode ser expulsão, pode ser uma punição, pode ser multa, pode ser uma série de coisas, né? E aí tem que saber o que o partido pensa nesse sentido. Se o partido entendeu que vamos liberar alguns para que votem dessa forma, para tentar fazer uma negociação mais ampla com partidos que não são não fazem parte da base aliada do governo. O partido fecha a questão publicamente, mas internamente pode chamar alguns e assim, vamos fazer aqui. Tanto se você olhar a votação, basicamente, todos do Pará, aí todos do Piauí, se você olhar lá o retrato, é como se vai votar aqui, vamos selecionar e vota todo mundo. Do estado, fecha. Outro estado, fecha. Para que não fique ninguém, entre aspas, mal na fita com a população, vai todo mundo. Não, pode ter sido isso? Pode. A gente não sabe porque não é uma questão
É uma questão muito de bastidor, não é uma questão pública, mas pode ser. Agora, depende do partido, depende do entendimento do partido. Depende se o partido entender que essa desobediência foi muito grave e que merece uma punição mais severa. Expulsão, acredito que não. Professor, a gente tem, ainda nessa seara de um congresso desconectado, vamos dizer assim, com a pauta do povo, a gente sabe que ano que vem tem eleições. A gente está um ano das eleições. O que o senhor acha que faz com que os deputados aprovem uma pauta completamente antipopular e que não é de interesse do povo, mesmo sabendo que daqui a 8 meses, daqui a uns 10 meses, vai estar em campanha eleitoral pedindo o voto exatamente dessa população que hoje está fazendo muitas críticas nas redes sociais e prometendo lembrar o nome desses deputados ano que vem? O que lhe dá sustentação, o que lhe dá... O que faz guarita, com que eles, digamos? exatamente, o que faz com que eles caminhem com uma pauta, né, há um ano de enfrentar as eleições, sabendo que hoje, né, é uma pauta completamente antipopular. É acreditar no esquecimento da população, enfim. O que levaria o deputado a abraçar uma pauta completamente antipopular? Tem a máxima que diz que o povo tem memória curta. Esse é um ponto. Mas eu acredito que é mais confiança no controle da base. Passa muito mais por isso. Eu tenho confiança no controle da minha base eleitoral, do meu nicho eleitoral, que funciona de uma forma muito sistematizada. Não nos enganemos. O deputado, ele tem o deputado federal, ele tem deputado estadual, ele tem vereadores, ele tem prefeitos e principalmente lideranças comunitárias, que são essas pessoas que vão catar o voto na rua, catar o voto lá na porta do vizinho, dos familiares. Então, essa confiança de controle da base, de dizer, eu sei quantos votos eu tenho, eu sei que eu vou ser eleito, então vou botar para cima. Confiança na estrutura, alguns têm muita confiança na estrutura, financeira, política, porque todo mundo pensa, numa eleição o que ganha é ter dinheiro. Não necessariamente. Você tendo uma estrutura política muito forte, que a gente chama de capital político, eu tenho muitos cargos, por exemplo, eu tenho cargos no Executivo Estadual, eu tenho cargos em diversos executivos municipais, então é assim que eu consigo manter as minhas lideranças vivas e ativas. Se eu tenho um controle efetivo dessa minha base, desse meu capital político, o meu capital econômico está garantido. Então, se eu manter esse controle efetivo do meu capital político, das minhas bases, eu não preciso me preocupar com o que eu vou votar ou como eu vou votar. Principalmente num estado como o nosso. Um estado pobre, um estado com infraestrutura ainda incipiente, em que, se você for para qualquer município do estado do Piauí, o maior empregador é o poder público. Seja o estado, seja o município, seja a União. Então, são pessoas que dependem maximamente do serviço público e dos políticos. Então, a confiança passa também por esse controle de capitais. Professor, nosso tempo está chegando ao final, mas eu quero a sua análise também sobre um outro projeto polêmico. Nós acompanhamos ontem essa discussão, que é a chamada anistia, né? A PEC da anistia. O Congresso, a Câmara dos Deputados aprovou urgência na tramitação dessa matéria. Há um texto aí que está sendo discutido, inclusive, com a própria participação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu li uma matéria hoje mais cedo que há toda essa discussão que foi feita durante as visitas autorizadas pelo STF na prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. É mais uma pauta que deve causar uma repercussão nesse cenário e como é que o senhor avalia, então, essa proposta de anistia? Deve passar de forma mais tranquila ou deve haver resistência na Câmara? Olha, pode ser que passe, mas é inconstitucional. Então, se passar, o STF derruba porque é inconstitucional. Você não pode ferir uma cláusula pétrea da Constituição, pelo amor de Deus. Então, tentativa de golpe de Estado é um crime previsto constitucionalmente para defender uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Historicamente, todas as pessoas que tentaram um golpe de Estado nesse país e não foram punidas, voltaram e intentaram novamente. Todas. Desde Floriano Peixoto, que a República já nasceu golpista, né? Floriano Peixoto deu o golpe em Marechal Deodoro, até lá a tentativa de... Tentaram derrubar Juscelino Kubitschek.
E Juscelino não puniu os militares que encabeçaram esse movimento. Resultado, esses mesmos militares estavam lá juntos com os outros que derrubaram João Goulart e deram o golpe em 64. Ou seja, nós temos uma história de anistia que não nos faz bem. Os crimes anistiados da nossa ditadura militar de 64 a 1985 permitiu uma péssima memória na população. Tem gente que não acredita que nós vivemos uma ditadura. Tem gente que acha que não houve ditadura no Brasil. Isso é gravíssimo. Nós tivemos fechamento de Congresso, nós tivemos impeachments de vários ministros do Supremo Tribunal, nós tivemos atos institucionais substituindo Constituição. Nós tivemos presos políticos, nós tivemos pessoas torturadas, pessoas assassinadas, pessoas exiladas, políticos exilados, padres, frades, freiras assassinadas e assassinados. Então a gente não pode passar por cima de uma história que é real, que é fática. E ninguém foi punido. Quando a sociedade não tem memória, ela tende a repetir seus erros. Isso é uma frase gravada lá no Estádio Nacional do Chile, porque ele foi palco da ditadura chilena. Foi feito de prisão e de câmara de tortura no Chile. E Chile puniu seus ditadores. A Argentina puniu seus ditadores. Vê se alguém tem memória de retorno da ditadura. Não. Por isso que a anistia não deve acontecer. Não é porque foi Bolsonaro ou qualquer outra pessoa, não. Qualquer pessoa que tentar um golpe nesse país deve ser punido sumariamente para que ninguém ouse tentar contra a nossa democracia, que é jovem, que é nova, que é incipiente e precisa ser... Se nós tivéssemos consolidado as nossas instituições democráticas, nós não viveríamos essa crise institucional entre o executivo, entre o legislativo e o judiciário, por exemplo. A gente existe porque, historicamente, o nosso legislativo foi leniente, foi preguiçoso, foi covarde. Por quê? Porque deixou de votar pautas importantes de interesse da sociedade por receio e por questões morais. Quem aprovou pesquisa com células-tronco? Foi o judiciário, foi o STF, não foi o legislativo. E era pauta para o legislativo. Quem aprovou a união estável entre homoafetivos? Foi o judiciário, e é pauta legislativa. Quem aprovou a liberação de realizar tratamento de saúde com uso de cannabis? Foi o STF, e é pauta da sociedade. Se você olhar todas as vezes que o Congresso se eximiu de sua exclusiva responsabilidade, o STF teve que intervir para interesse da sociedade. Então, criou no STF uma politização naquele contexto necessária para salvaguardar a sociedade. E aí, quando o Congresso se acovarda, é aquela história, não existe hiato no poder. Não interessa qual tipo de poder. Se há um hiato, alguém preenche. Se há um hiato, alguém vai lá e assume. E foi o que aconteceu. Um Congresso leniente covarde permitiu a ascensão de um outro poder. Professor, nosso tempo está estourado. É importantíssimo. Mediante todos esses aspectos históricos que o senhor colocou aqui e a atual polarização, o senhor acha que o cenário político irá ter maioria para aprovar essa anistia? Mediante tudo isso? Se você observar o retrato desse Congresso, quem é que manda no Congresso? Por que essa pauta foi votada da PEC, da blindagem? O Centrão. Interesse do Centrão. O Centrão não é de hoje. Sempre teve maioria no Congresso, exatamente porque é fisiológico, é interesseiro, é corporativista, tem estrutura, pauta, despauta, enfrenta. Essa é a questão. Pode ser que passe? Passe. Pode ser. Mas, como é inconstitucional, o STF vai travar. E não vai poder passar, porque fere uma cláusula pétrea constitucional. Professor Germano Lúcio, obrigado. Nosso tempo, infelizmente, está corrido. O tema é muito importante e a discussão é muito ampla. Nós esperamos contar com o senhor novamente aqui para debater e trazer essas informações e analisar os fatos, né? São capítulos que, com certeza, vão ficar por muito tempo ainda nos livros de história. Isso que nós estamos vivenciando hoje. Obrigado, professor. Uma excelente quinta-feira para o senhor. Eu que agradeço, estou à disposição sempre.